Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Hoje, amados, é domingo e muitas igrejas não estão tendo a escola bíblica dominical. Então, eu tomei a atitude de trazer o ensino hoje da palavra de Deus. Não será um devocional, mas será um ensino da palavra de Deus. Eu quero usar esse ensino para falar sobre fidelidade. Eu vou usar como exemplo Salomão. Talvez você que está me ouvindo vai pensar, mas Salomão não foi tão fiel a Deus. Calma, irmãos. Eu vou procurar trazer todos os domingos algo sobre a vida de Salomão até nós concluirmos e ver o que realmente aconteceu com Salomão. Hoje eu quero vos dizer assim, usar uma passagem na Bíblia Sagrada, livro de 1 Reis, capítulo 2, versículo 1 em diante, está escrito assim: Ora, aproximando-se o dia da morte de Davi, deu ele ordem a Salomão seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de toda a terra. Sê forte, pois, e porta-te como homem. Guarda as ordenanças do Senhor teu Deus, andando nos seus caminhos e observando os seus estatutos e os seus mandamentos, os seus preceitos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prospere em tudo quanto fizer e por onde quer que fores. E para que o Senhor confirme a palavra que falou acerca de mim, dizendo: Se teus filhos guardarem os seus caminhos, andando perante a minha face, fielmente, com todos os seus corações e com toda a sua alma, nunca te faltará sucessor no trono de Israel. Muito bem, amados, aqui nós vemos que estava próximo a morte de Davi. Então Davi, ele abre mão, ele abdica do seu direito de ser rei em favor do seu filho Salomão. Ele abre a mão de ser o rei de Israel, abdicando a favor de seu filho. Ele chama o seu filho e dá conselho para seu filho. Ele diz: Meu filho, eu estou prestes a morrer. Estou prestes a seguir o caminho daqueles que já foram. Mas você, meu filho, haja como homem, tenha atitude de homem. Procure seguir fielmente as palavras de Deus. Seja fiel ao Senhor nosso Deus. Procura obedecer os estatutos e as leis deixadas por Moisés, para que você possa prosperar em tudo, para que você seja bem-sucedido em tudo o que você fizer. Tem uma passagem, inclusive, que Davi diz para Salomão: Salomão, meu filho, sirva ao Senhor nosso Deus. Seja fiel ao Senhor nosso Deus. E nunca abandone a Deus. Porque se você andar com Ele, Ele andará contigo. Mas se você abandonar a Deus, Ele irá te desprezar. Muito bem, amados. Então, após a morte de Davi, Salomão sobe ao trono. No reino de Davi e no reino de Salomão, o povo israelita se tornaram um povo forte. Israel se tornaram forte entre as nações. E tiveram muitas oportunidades de exercer poderosa influência em favor da verdade e do direito. No período de Davi e de Salomão, o nome de Deus era exaltado e era tido em honra
o Senhor nosso Deus. E o propósito para qual os israelitas havia sido estabelecido na terra da promessa, dir-se-ia estar sendo concluído. Dir-se-ia que estava sendo concretizado, pois barreiras havia sido derrubada, havia sido praticamente estabelecido um grande reino em Israel. E os seus estudiosos da verdade, vindo muitas vezes a conhecer aquilo que estava ocorrendo em Israel, temiam a Deus de Israel. Algumas nações pagãs haviam enviado pesquisadores da verdade para pesquisar a verdade em Israel, e eles retornavam para a sua terra maravilhado. Eles retornavam para a sua terra maravilhado com aquilo que eles observavam, tanto no reino de Davi quanto no reino de Salomão. Havia então se produzido grandes conversões e o povo de Deus se tornara um povo próspero. Após a morte de Davi, Salomão foi ungido, proclamado rei. E nos anos finais de Davi, o qual Davi havia abdicado a favor do seu filho. Os primeiros tempos de sua vida foram promissora. E era o propósito de Deus que elas fosse de força em força, de glória em glória, aproximando-se cada vez mais da semelhança do caráter de Deus, inspirando assim seu povo a cumprir a sua sagrada incumbência como depositário da verdade divina. O rei Davi sabia que o elevado propósito de Deus para com Israel só se realizaria se aqueles que sucedessem a ele, aqueles que dirigissem a nação, que fossem os dirigentes do povo, procurasse com incessante vigilância atingir a norma estabelecida para eles. O rei Davi sabia que para que seu filho Salomão correspondesse à confiança com que Deus se agradara em honrá-lo, o jovem governante não devia ser normalmente um guerreiro ou um estadista, um soberano, mas deveria ser um homem forte, deveria ser um homem bom, com bons princípios, um ensinador de justiça, com exemplo de fidelidade. Então, o rei Davi, com terno fervor, chama seu filho amado, exaltou Salomão a ser varonil, ser nobre, e mostrar misericórdia, e ser magnânimo com seus súditos, em todo o seu trato com as nações da terra, a honrar e glorificar o nome de Deus, e tornar manifesta a beleza da santidade, as inúmeras experiências difíceis e notáveis pelas quais Davi passara durante o curso de sua vida, haviam-lhe ensinado o valor da mais nobre virtude de servir ao Senhor nosso Deus. E levaram-nos a declarar a Salomão em suas instruções no leito de morte: preste a sair deste mundo, Davi
aconselha seu filho a ser justo, que se tornasse uma pessoa justa, que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. Davi queria que seu filho fosse como uma luz da manhã, quando sai o sol da manhã sem nuvens, quando pelo resplendor e pelas chuvas a erva brota à terra. Davi almejava que seu filho continuasse servindo a Deus, resplandecendo neste mundo de treva. Davi almejava que Salomão desse continuidade de uma fé grandiosa. Então ele aconselha seu filho a servir a Deus com fidelidade. Que oportunidade de Salomão! Se Salomão tivesse seguido a instrução divina, inspirada através da boca de seu pai, Davi, o seu reino teria sido um reino de justiça, tal como descrito no Salmo 72. Davi havia escrito esse salmo para falar sobre o estabelecimento do reino de Deus. Ele diz assim: ó Deus, dá ao rei os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Veja bem, Davi, ele ora a Deus dizendo: Deus, dá ao rei o teu juízo. Aí ele olha para os seus filhos e diz: a tua justiça ao filho do rei. Davi almejava que seu filho prosseguisse isso. Então Davi, ele escreve o Salmo 72, direcionado aos filhos dele. Ele diz: ele julgará ao teu povo com justiça e aos teus pobres com juízo. Ele descerá como a chuva sobre a erva ceifada, como o chuveiro que umedece a terra. Nos seus dias florescerá justo e abundância de paz haverá enquanto durar a lua, dominará de mar a mar, e desde o rio até a extremidade da terra. O rei de Seba e de Sebá oferecerão dons, e o rei de Társio e das ilhas trarão presente. E todos os reis se prostrará perante ele, e toda a nação servirá, porque ele livrará ao necessitado quando clamar, como também ao aflito e ao que não tem quem o ajude. E continuamente fará por ele oração, e todos os dias obedirão. O seu nome permanecerá eternamente, e o seu nome se irá propagando de paz a filhos enquanto o sol durar. Os homens serão abençoados nele, todas as nações lhe chamarão bem-aventurado. Bendito seja o Senhor Deus, ó Deus de Israel, que só ele faz maravilha. E bendito seja para sempre o seu nome, glorioso, e encham-se toda a terra da sua glória. Amém e amém. Esse salmo, Davi escreve pensando que Deus estaria estabelecendo o seu reino através de Salomão. Mas esse salmo, na verdade, ele acabou se tornando uma profecia sobre a vinda do Messias. Nós vemos, amados, que na juventude Salomão fez sua escolha, que o próprio Davi fizera. E por muitos anos Salomão andou em retidão. A sua vida marcada com estrita obediência aos mandamentos de Deus. Logo no início do seu reinado, foi ele com seus conselheiros de
estado a Gibeon, onde ainda estava o tabernáculo que havia sido construído no deserto. E ali uniu-se aos seus conselheiros, aqueles escolhidos, os capitões de milhares e das centenas, e ao juiz de todos os príncipes em todo Israel, chefe dos países, em oferecer sacrifício a Deus e em consagrar-se plenamente ao serviço do Senhor. Isso está no livro de 2 Coríntios, 2 Crônica, capítulo 1, verso 2. Então, Salomão, ele oferece um sacrifício a Deus. Nós compreendemos aqui que Salomão almejava servir a Deus, ser verdadeiramente servo desse grande e poderoso Deus. Então ele sacrifica a Deus, ofertando a Deus, junto com seus generais, com seus capitães, com seus juízes. Então Deus se agrada de Salomão, daquilo que Salomão fez. E agora, pois, o Senhor, ele resolve estabelecer o reino de Salomão. E após sacrificar a Deus, Salomão tem um sonho. Deus aparece em visão para Salomão em sonhos. E Deus diz para Salomão: Salomão, peça-me o que quiser, que eu te darei. E Salomão pede sabedoria ao Senhor. Veja só o que Salomão diz: agora, pois, o Senhor meu Deus, tu fizeste reinar o teu servo em lugar de Davi meu pai. E eu sou ainda menino pequeno. Nem sei como sair, nem como entrar. E o teu servo está no meio de um povo que elegeste, povo grande, que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discerna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este povo tão grande? E estas palavras apareceu boa ao Senhor nosso Deus. Essas palavras de Salomão, Salomão pede a Deus sabedoria, ele não pede riqueza. Que Salomão pedisse essas coisas, por quanto o Senhor compreendeu que Salomão queria servir a ele. E disse Deus a Salomão: e não pediste para ti riqueza, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para ouvir causas de juízo. Eis que fiz segundo a tua palavra, e eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu igual se não levantará. E também até o que não pediste te dei, assim riqueza como glória, e não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. E se andares no meu caminho, guardando os meus estatutos, os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, também prolongarei teus dias. Livro de 1 Reis, capítulo 3, versículo 5 a 14. Então Deus prometeu que assim, como fora com Davi, ele seria com Salomão. Se o rei andasse perante o Senhor em retidão, e se fizesse o que Deus lhe havia ordenado, o seu trono seria estabelecido. O seu reino seria o meio de exaltar Israel como gente sábia e entendida. Salomão seria como uma luz
das próprias nações ao redor. Então, a linguagem usada por Salomão quando em oração a Deus, diante do antigo altar de Gibeon, revela a sua humildade e o forte desejo de honrar a Deus. Ele sentia que, sem o divino auxílio para assumir a responsabilidade, ele não poderia ser um grande rei. Sem o auxílio divino, ele estaria tão desamparado. Ele seria apenas como uma criancinha. Ele mesmo diz: eu sou apenas um menino. Ele se sentia como uma criança incapacitada. Então, por isso ele ora a Deus. Aqui nos mostra um espírito de humildade de alguém que almeja servir ao Senhor nosso Deus. Ele sabia que lhe faltava discernimento. E foi o senso de sua grande necessidade que levou a buscar a Deus. Buscar sabedoria em seu coração. O seu coração não havia um espírito egoísta. Ele estava sendo sincero diante de Deus. Ele não tinha conhecimento para que se pudesse exaltar sobre outros. Ele desejava desempenhar fielmente os deveres que lhe fora imposto e escolheu o dom que seria o meio de levar o seu reino a glorificar a Deus. Salomão nunca foi tão rico ou tão sábio ou tão verdadeiramente grande como quando confessou: não passo de uma criança, não sei como me conduzir. Ele deixa bem claro que ele estava sem a presença de Deus, ele não faria nada. Aqueles que ocupam cargo, amado, aqueles que ocupam posição de responsabilidade, eles devem procurar aprender a lição ensinada pela oração de Salomão. Quanto mais alta a posição que um homem ocupa, quanto maior é a responsabilidade que ele tem de levar, mais ampla será a influência que exerce e maior é a necessidade daqueles que exercem uma posição. E essas pessoas precisam depender exclusivamente de Deus. Devemos, amados irmãos, fazer uma oração sincera a Deus. Lembre-se sempre que com o chamado para o trabalho vem também o chamado para andar perante os seus companheiros. Se você for chamado para exercer o ministério, junto com esse chamado, você tem que ter uma responsabilidade diante daqueles que irão seguir a você. Deve ele permanecer antes Deus na atitude dos seus discípulos. Quem não permanece na presença de Deus não conseguirá vencer os obstáculos da vida. A posição não nos dá santidade. A posição não muda o nosso caráter. A posição, ele não pode nos honrar se Deus não nos honrar. Ter posição simplesmente sem a presença de Deus, nós somos miseráveis pecadores. Precisamos obedecer aos mandamentos de Deus. Homens que exercem posição
que não colocam Deus em primeiro lugar estão fadados ao fracasso. Se o homem colocar Deus diante de tudo o que ele for fazer, ele se torna verdadeiramente grande. O Deus que servimos, ele não faz acepções de pessoa. Aquele que deu a Salomão um espírito de sábio discernimento, ele está desejoso de repartir as mesmas bênçãos e as mesmas sabedoria aos seus filhos de hoje. Se algum de nós, amados, ou algum de vós tem falta de sabedoria, declara a sua palavra e peça a Deus que a todos dá literalmente e não lance em rosto a ser lhe dado. Tiago 1, verso 5. Quando o povo que leva um fardo opressivo deseja a sabedoria mais que a riqueza, mais que o poder ou a fama, não ficará desapontado. Tal pessoa aprenderá do grande mestre, não somente que fazer mais como fazê-lo do que a maneira de alcançar a divina aprovação. Por todo o tempo em que permanecer consagrado, o homem a quem Deus dotou com discernimento e habilidade não manifestará anseio por alta posição. Por todo o tempo que você buscar a Deus e andar no preceito de Deus, nem estará almejando alta posição, amados. Mas o Senhor poderá te usar para grandes feitos. Você não precisa procurar dirigir ou governar. O Senhor te dará metas. Metas necessariamente que os homens precisam. O Senhor te fará assumir responsabilidade. Mas em vez de disputar cargo, em vez de disputar supremacia, aquele que é verdadeiramente líder, que é verdadeiramente ungido por Deus, orará por um coração entendido a fim de poder discernir entre o bem e o mal. A situação dos homens que estão colocando como líderes nos dias atuais não é fácil, amados. Hoje temos visto pessoas assumirem liderança, mas estão em pecado, vivendo na corrupção. São homens gananciosos, avarentos. E é por isso que a igreja de Cristo está sofrendo. Mas nós, amados, temos que buscar a unção. Iremos sim enfrentar dificuldade. Um chamado de Deus. Se nós respondermos o chamado de Deus, devemos responder com a oração. A oração jamais deve ser deixada de lado. Jamais devemos deixar de consultar a grande fonte de toda a sabedoria. Jamais devemos nos afastar da presença daquele que tem a verdadeira luz para sermos iluminados. Aqueles que querem ser obreiro, aqueles que querem ser mestre, eles serão capacitados a permanecer firme contra os desejos pecaminosos, contra as influências do mal. Aqueles que querem exercer o cargo de obreiro, ser um mestre, um pregador, se ele se colocar no altar da oração, ele será capaz de ser influenciado pelo Espírito de Deus e discernir entre o certo e o errado, entre o bem e o mal.
e ser aprovado. E ser aprovado por Deus. Precisamos, amados, tomar essa atitude. Deus, Ele aprova aqueles que realmente entram na sua presença com atitude de humildade. Aqueles que se empenham com todo fervor contra a introdução dos princípios errôneos em sua causa. Nós vemos que Salomão, ele desejou acima de riqueza, acima de honra, acima de vida prolongada, ele desejou sabedoria. A sua petição é que Deus lhe desse largueza de coração, que lhe desse brandura de espírito. Foi satisfeito e Deus deu a Salomão sabedoria, muitíssimo entendimento e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos do Oriente, e de todo o que a sabedoria dos egípcios pudesse apresentar. O povo egípcio era conhecido como o povo mais sábio da terra, mas Salomão se tornou o homem mais sábio do que todos os homens egípcios, de todos aqueles governantes que reinavam em volta do reino de Salomão. E ocorreu que o seu nome por todas as nações em redor era conhecido devido à sua sabedoria. E todo Israel temeu o rei, porque viram que havia nele sabedoria de Deus para fazer justiça. O coração de todo o povo tornou para Salomão como se havia tornado para Davi, e lhe obedeceram em todas as coisas. E Salomão se esforçou no seu reino, e o Senhor, seu Deus, era com ele, e ele magnificou grandemente a Deus. 2 Crônica 1, verso 1. Durante muitos anos, a vida de Salomão foi marcada com devoção a Deus, com retidão e firme princípio, com a estreita sabedoria ao mandamento de Deus. Ele promoveu todo o empreendimento importante e manejou sabiamente as questões do negócio relacionado com o reino. A sua riqueza e sabedoria e as luxuosas construções e as obras públicas que ele construiu durante os primeiros anos de seu reino, a energia e piedade, a justiça e a magnanimidade que revelou em palavras e obras resultaram a lealdade de seus súditos e a admiração de homens e dos governantes de muitas terras distantes. O nome do nosso Deus foi grandemente honrado durante a primeira parte do reino de Salomão. A sabedoria e a justiça revelada pelo rei deram testemunho de todas as nações da excelência dos atributos de Deus que ele servia. Por algum tempo Israel foi a luz do mundo, revelando a grandeza de Deus. Não era na sua preeminente sabedoria, fabulosa ou riqueza, ou o vasto alcance do seu poder, a fama que repousava, a verdadeira glória do início do reino de Salomão, mas na honra que ele levava ao nome de Deus de Israel, mediante o sábio uso dos dons que Deus lhe havia concedido.
Mas, ao passar dos anos, aumentando a fama de Salomão, Salomão buscou ele honrar a Deus, mas também começou a se afastar da presença de Deus. Buscou ele honra a Deus, acrescentando a sua força mental, espiritual, repartindo com outros as bênçãos recebidas. Ninguém compreendia melhor que ele havia sido pelo favor de Jeová que entrara na sua posse do poder, sabedoria, entendimento, o que esses dons foram lhe concedidos, para que ele pudesse dar ao mundo o conhecimento dos reis dos reis. Salomão se tornou especial. Ele passou também a ter interesse pela história natural, mas suas pesquisas não estavam limitadas a um determinado ramo de saber. Mediante diligente estudo de todas as coisas, tanto das criadas, tanto dos animadas, como as inanimadas, adquiriu clara concepção do Criador, nas forças da natureza, no mundo mineral e animal, em todas as árvores e arbusto e flor. Ele via a revelação da sabedoria de Deus. E ao procurar aprender mais e mais, seu conhecimento de Deus e o seu amor por Ele constantemente aumentava. E a divindade inspirada, a sabedoria de Salomão encontrou expressões em cântico e louvor e em muitos provérbios. Salomão disse 3.000 provérbios e foram seus cânticos 1.005. E também falou das árvores, desde o cedro que está no Líbano até ao isopo que nasce na parede. Também falou dos animais e das aves e dos répteis e dos peixes. Basta nós estudarmos a vida de Salomão. Nos provérbios de Salomão estão esboçados os princípios do santo viver e os elevados intentos dos princípios oriundos dos céus, e que conduzem à piedade, os princípios que devem reger cada ato da vida. Foi a ampla disseminação desse princípio e o reconhecimento de Deus que, como aquele a quem pertence todo louvor e honra, que fez os primeiros tempos do reinado de Salomão uma ocasião de reerguimento moral e bem como a prosperidade material. Bem-aventurado é o homem que acha a sabedoria, escreveu ele, e o homem que adquire o conhecimento, porque é o melhor é a sua mercadoria do que a mercadoria de prata, e as suas rendas do que o ouro mais fino, mais precioso do que os rubins, e tudo que pode desejar não se pode comparar a ela. Aumento de dias há para a sua mão direita, e na sua esquerda riqueza e honra. Os seus caminhos são caminhos de delícias, e todas as suas veredas paz, e árvores de vida para aquele que segue. E bem-aventurados são todos os que retêm. Provérbios 3, verso 13 a 18. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, como tudo que possuíres, adquire o conhecimento. Provérbios 4, verso 7. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Salmo 111, verso 10. O temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba e a arrogância e o mau caminho, e a boca perversa aborrece. Provérbios 8, verso 13. Amados diletos irmãos,
Salomão, em seus últimos anos, atentando para estas maravilhas, para as palavras de sabedoria, quem dera aquele que declarou os lábios dos sábios derramarão o conhecimento. Provérbios 15, verso 7. O que ensina ele, o reis da terra, a render aos reis dos reis o louvor que havia intentado dar um governo terreno, não tivesse jamais tornado para si, com boca perversa, em soberba e arrogância, e a glória de Deus, que somente Deus pode dar. Mas, aproximando o seu dia da morte, Salomão, nós vemos que ele, na sua velhice já, ele foi se afastando de Deus. Mas isso nós estaremos estudando na próxima semana. No próximo domingo estarei trazendo que Salomão se afastou de Deus. E ao afastar-se de Deus, ele paga um preço muito alto, amados. Eterno e soberano Deus, eis-me aqui, Pai, agradecendo por esse momento de estudo da Tua Palavra, uma pequena reflexão. Hoje é domingo, algumas igrejas não têm escola bíblica dominical. Eu procurei trazer um pedacinho do maná dos céus para os Teus servos se alimentar, Pai. É isso que eu te peço, em nome do Senhor Jesus, e te agradeço. Amém e amém.